Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que foi o domingo? Estão bem? Nesse calor, para não dizer outra coisa. O tempo esfriou um pouquinho, né? Não está frio ainda, né? O inverno ainda não começou. Então, sem desespero, ainda não é frio, mas está começando a esfriar um pouquinho. Começando a temperatura se adequar um pouco mais diferente do que é o Nordeste. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Ele controla tudo. Também vamos falar sobre isso na mensagem de hoje. Sobre o controle de Deus, inclusive no mundo em que vivemos, apesar do que vivemos, Deus, Ele está no controle de tudo. É sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Quando todos nós acharmos, nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra nessa noite. Levíticos, capítulo 25. Vou esperar você encontrar. Pronto. Encontramos? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor. Querido Deus, nós vamos estudar a Tua palavra nesse momento e nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, a ponto de possamos entender o que a Tua palavra quer nos dizer nessa noite e sairmos daqui, ó Pai, dispostos a obedecer, a ser fiéis àquilo que o Senhor nos irá passar, vai nos relembrar ou iremos aprender, mas também que nós possamos sair daqui motivados a compartilhar o que ouvimos na Tua palavra para outras pessoas, para que elas também te conheçam, te sirvam e todos nós juntos possamos nos preparar para o Teu retorno. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Levítico capítulo 25. Ele fala, a partir do versículo 8, ele fala sobre o ano do jubileu. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de a gente falar especificadamente desse assunto, temos algumas coisas para que a gente entenda esse texto de hoje e por que nós estamos estudando esse texto hoje. Tanto Levítico 25 como muitas das partes do livro de Deuteronômio e Levítico, eles fazem parte de cerimônias e leis que vigoravam no tempo de Israel, que foram instituídas enquanto Israel estava no deserto. E depois de estar no deserto, quando o povo assume ali a terra prometida, essas leis continuaram. Dentro dessas leis estavam também as leis do sacrifício, as leis do tabernáculo. É ali que a gente vê que dependia da oferta que você ia oferecer. Vamos dizer, se fosse uma oferta pelo pecado, por algum pecado, dependendo do pecado qual fosse, a oferta era diferente. Tinham ofertas para dias, tinha ofertas, se fosse uma celebração anual, a oferta era outra. Os horários em que as ofertas poderiam ser oferecidas, o funcionamento do tabernáculo, como os sacerdotes eles se comportavam, as vestimentas, tudo isso nós encontramos basicamente nos primeiros livros da Bíblia, exceto o Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números, parte de Deuteronômio, todas essas leis que nós sabemos que Cristo morrendo aqui na cruz por cada um de nós, essas leis, e eu não estou falando agora a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, não estou falando essa, estou falando das leis cerimoniais. A partir que Jesus ele morre na cruz do Calvário, essas leis, elas não é que elas foram excomungadas ou amaldiçoadas, não, elas param de ser necessárias, porque já não tinha necessidade de oferecer oferta, já não tinha necessidade do santuário para receber ofertas como se tinha, oferta da manhã, oferta da tarde, porque o Cordeiro de Deus veio aqui e tirou o pecado do mundo, nos deu chance de sermos salvos, então tudo aquilo já não era mais necessário. Então aquelas leis pararam de vigorar. Isso não acontecendo com os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são uma lei moral, né? Então elas, mesmo com Jesus vindo aqui à terra e morrendo, elas vigoram. Mas daqui a pouco nós vamos entender essa relação da salvação com a lei
Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é o tema da noite, mas vamos passar por um ponto que nós vamos falar para que não fique confuso. Agora, uma coisa é certa. Essas leis cerimoniais, elas já não tinham mais por que existir. Mas em Levíticos capítulo 25, elas existiam, foi quando elas foram implementadas. Pois bem, dentro de várias leis, tem essa lei do jubileu. E nós vamos ver daqui a pouco o que é. Mas antes, o que nós precisamos entender é que nós, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que todas essas leis e tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, ele é um tipo de algo ou alguém que viria no futuro. Isso é que a teologia, ela chama de tipo e antítipo. O tipo é algo que remete a alguma coisa ou alguém que aconteceria bem depois, bem no futuro. Um exemplo: aquele cordeiro, provavelmente aquele cordeiro que morreu quando Adão e Eva pecam, eles fazem vestes para eles, não é isso? A Bíblia não diz isso, que eles fizeram vestes de folhas, não foi isso? E Deus fez o que com eles? Deus deu a eles vestes de quê? De peles. Então, eu não conheço nenhum animal que doa a sua pele e junto com sua pele não doa a sua vida. Você conhece algum animal que pode tirar a pele e sobreviver? Então, algum animal morreu ali. Então, aquele animal que morre para que Adão e Eva, após o pecado, se vistam, ele é um tipo de quem? De Cristo. Porque aquele animal tinha alguma culpa de Adão e Eva terem pecado? Ele merecia ter morrido, porque eles tinham cometido aquele erro. Quem deveria ter morrido? Se fosse para morrer, quem deveria ter morrido na hora ali? Adão e Eva. Morreram? Não. Alguém morreu para que eles continuassem vivos. Aquilo é um tipo de quem? De Cristo, que veio aqui na terra, não merecia morrer, mas morreu para que todos nós, que somos descendentes de Adão, pudéssemos ter vida. Então, tipo é o que vem antes, antítipo é aquilo que vem depois. Pois bem, nós acreditamos que em todas essas cerimônias que foram instituídas no deserto e que o povo de Israel, ele praticou por muitos e muitos anos, elas remetiam a Jesus. Elas são eles são um tipo do antítipo, que é Jesus. Quer ver? E nós não temos como ver todas essas leis, mas hoje nós vamos ver que interessante e como isso fica claro e nos ajuda a entender a questão da salvação quando nós olhamos essa lei do ano do jubileu. Vamos lá, capítulo 25, versículo 8. Diz o seguinte, versículo 8 diz: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira com os dias das 7 semanas de anos te serão, no total, 49 anos. Versículo 9 diz: então, no 7º, aos 10 do mês, farás passar trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade da terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Se nós olharmos para deixar mais claro o que essa lei queria dizer, dê uma olhadinha no versículo 23. No versículo 23 diz o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Quem está dizendo isso? Deus. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Vamos aqui entender como funcionava a lei do jubileu. Quando você comprava a terra de alguém, você comprava a possessão de alguém, você nunca comprava ela para sempre. Porque na verdade de quem é a terra? Segundo o versículo 23 que lemos, de quem é a terra? De Deus. Como é que você vai vender uma coisa que não é sua? Para sempre. Então diz assim, olha, nada de vocês, tudo é meu. Então se você tem uma terra, você pode vendê-la. Agora lembre-se o seguinte: você tem 49 anos para usufruir dela. Porque no 50º ano você vai precisar devolver. Aí você fala assim, mas é injusto, né? Eu pago pela terra e depois com 50 anos eu devolvo. Não, o que acontecia? Se eu comprava a terra de Anselmo, no 49º ano,
eu procurava Anselmo, ou no caso, Anselmo me procurava, e aí o seguinte, o que é que acontecia? Pronto, aí você me vendeu, passou os 50 anos, e agora você tem direito de comprar ela de volta. E eu devolvia o valor que ele tinha comprado. Devolvia, pegava e devolvia a ele, e a terra voltava a ser quem? Minha. No jubileu, todo mundo voltava à sua posição ou à sua terra de origem. Então, se aquela terra foi sua e você vendeu, no 50º ano eu pegava ela de volta. Então, eu devolvia o dinheiro para o Anselmo, eu pagava. Quanto foi que você pagou? Tanto. Pronto, está aqui. Devolveu, agora ela é minha de volta. Depois desse 50º ano, zerava tudo e depois se contava mais 50 anos para ter novamente esse ano do jubileu. Então, eu podia vender, podia fazer o que eu quisesse. Mas no ano 50, isso teria que ser feito. Deus falou isso e falou o seguinte: olha, porque vocês têm que lembrar que a terra é de quem? Minha, nada de vocês. Vocês são apenas mordomos. Parece que não é um assunto não é um assunto estranho para nós hoje, que nós estudamos. E nós vemos ontem mesmo em todos os sábados que tivemos, falando sobre mordomia, nós aprendemos que nós somos o quê? Mordomos de Deus, que nada na verdade é nosso, nós estamos aqui para administrar. Então Deus já ensinava no deserto isso. Olha, vocês não são nada, vocês tomam conta. 49 anos de vocês, no 50º ano, você vai ter que devolver essa terra. A pessoa vai lhe devolver o dinheiro e você devolve a posse da terra para ela. Pronto, enfim. O que acontece então? Tinha alguns casos. Se por acaso, quando eu fosse procurar Anselmo, o Anselmo me procurasse, olha, vai chegar o jubileu, a terra está à disposição. E eu não tivesse dinheiro para pagar. Digamos que nesses 50 anos eu quebrei. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho como te devolver o dinheiro. Anselmo não era obrigado a me devolver a terra se eu não pagasse o resgate da terra, devolvesse o dinheiro. Então, Deus falou assim na lei. Olha o que ele colocou aqui no versículo 25. No caso, fiquei pobre, não tenho como pagar. O que acontecia? Versículo 25 diz o seguinte: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Ou seja, se eu não tenho como pagar, então o meu parente mais próximo, se tivesse condições, ele poderia pagar por mim. Então ele ia lá, olha, tem aqui a terra de Edson, quanto foi que ele pagou, quanto foi que você pagou a ele tem que devolver quanto? Tanto. Está aqui. E aí a terra voltava a ser minha, mesmo eu sem ter condições. Lembra que eu disse que todas essas leis, cerimônias, elas são um tipo de Cristo? É para lembrar o que muito tempo depois aconteceria. Pois preste atenção e veja como as coisas elas se encaixam com precisão. Pois bem, isso nós falamos de compras e vendas. Só que nós sabemos que na cultura daquele tempo também tinha a questão da escravidão. Quando a pessoa devia muito a alguém e não tinha como pagar, ela não ficava no SPC como fica hoje, recebendo as cartinhas do banco, aquelas ligações chatas no telefone. Não. Ela fazia o quê? Ela se tornava escrava. Ela tinha que trabalhar até pagar. Só que como além de trabalhar, Anselmo, para pagar, ela tinha que sobreviver, era uma dívida que demorava para pagar, para acabar sim ou não? Era, porque você tinha que pagar a dívida, mas você não vai ficar com fome, porque morto não paga dívida. Então, virava uma bola de neve. Deus, para prevenir isso ao povo, ajudá-los a não desenvolver o quê? O rancor, a usura, a um dominar sobre o outro eternamente e ficasse pessoas e gerações escravizadas. Então Deus diz o seguinte: a mesma coisa funcionava. Se ele te deveu, não teve como pagar e teve que servir a você, no ano 50, se ele tiver um resgatador que vá lá e pague a dívida por ele, está quitado. Acabou. E aí se não tiver? E se essa pessoa não tiver um resgatador, todos os seus parentes próximos fossem mais pobres até do que ele, aquela pessoa teria que deixar o escravo livre. Teria. Caducou. Seria o SPC que depois de algum tempo, né? Se você ficar lá, tem uma hora que o cadastro sai, a dívida caduca, você continua a dever, mas o seu nome já não aparece mais na lista. Era assim. Era assim que funcionava. Então, se você tinha uma pessoa, ela tinha que te servir para pagar uma dívida. Chegava o ano 50, se o resgatador viesse pagar, tudo bem. Também se não tivesse como pagar, aquele homem, aquela pessoa que estava sob o poder daquela pessoa, tinha que dizer assim: olha, você está livre.
Não porque pagou, mas é porque chegou o ano do jubileu. Então a gente pode pensar o seguinte, que a cada 50 anos o povo de Israel tinha uma chance de recomeço. Sim ou não? Sim ou não? Teria uma chance de recomeço. Quando nós ouvimos essa história, de que história bíblica você essa lei, de que história bíblica você lembra? Ruth e Boaz. Agora fica mais claro o que aconteceu ali. Quando Noemi volta para a terra e a Ruth acompanha ela, lembre-se que elas vieram, só que elas já vieram de fome lá, né? Os filhos morreram, só vieram elas duas, estavam numa situação precária. Elas viviam catando sobras do que se colhia, era uma situação muito ruim. Mas Noemi tinha a chance de pegar uma terra que era dela, ou seja, era do marido dela, o marido dela morreu, os filhos morreram, ela podia conquistar essa terra de volta, mas para conquistar ela teria que pagar. E aí o que aconteceu? Precisava de um parente próximo. Quem foi o parente próximo que pagou a terra por Noemi? Boaz. Porque eles tinham, ali Noemi descobre, Ruth descobre que Boaz chega a ser parente de Noemi, tinha um parente mais próximo, porque a lei dizia que tinha que ser o parente mais próximo. O parente mais próximo abdicou, disse, não, eu não pago. Então, Boaz, que seria o mais próximo, que queria fazer aquilo, que queria pagar, foi lá, resgatou a terra, e aí Noemi teve a sua terra de volta. E aí a gente vê lá no livro de Ruth essa história. Então, é nessa ideia do ano do jubileu, foi que ela conseguiu a terra de volta. Pois bem, aí você pode falar, o que tudo isso tem a ver com Cristo? Pois bem, vamos lembrar que quando Deus ele criou a terra, quando Deus criou o mundo, ele deixou nas mãos do homem o cuidado da terra, sim ou não? O cuidado da terra estava nas mãos do homem. O plano original de Deus era que o homem possuísse a terra. Mas com o pecado, o homem passa essa posse para quem? Para o diabo. E aí a gente tem isso bem claro em 2 versículos chaves, que um deles é quando o diabo aparece na reunião dos filhos de Deus, lá em Jó, e ele diz assim, de onde você vem? Não, eu venho da terra de passear por ela, porque ela é minha. E quando Satanás se apresenta a Jesus, ele diz, olha, se você me ajoelhar, eu te dou a terra, porque ela é minha e eu dou ela a quem eu quiser. Quando o ser humano peca, ele passou a posse da terra para quem? Para o diabo. Mas você fala, então quer dizer que todos nós estamos na mão do diabo? Não, porque Deus é soberano. Mas como assim passar a posse da terra para o diabo? Infelizmente, esse passar a posse, o que seria? Com o pecado, nós instituímos, infelizmente, a situação de pecado na terra. E aí a gente vê que a maioria das coisas que acontecem sem controle na terra, não é porque Deus fugiu o controle do universo. Não é porque Deus esqueceu de que o verão tem que fazer sol e o inverno tem que chover. E a gente vê que às vezes as estações são totalmente trocadas, no inverno faz frio, né? No inverno não, no verão faz frio, no inverno faz calor, tudo doido assim. Será que Deus ele perdeu o controle? Não. Mas infelizmente, como nós tivemos o direito de possuir a terra, mas caímos no pecado, então a gente começou a fazer o quê? A destruir a natureza, a não seguir os planos originais de Deus, e com tudo isso que trouxe a terra, destruição. E é por isso que o diabo diz que a terra é dele, porque na verdade, quando nós, pecadores que somos, continuamos no pecado e decidimos ser pecadores, nós estamos sob influência de quem? Dele. Mas isso não quer dizer que a terra é dele e ele faz o que ele quiser. Ele tem os limites. A gente vê no Apocalipse os ventos que Deus ele segura, né, para que a terra não fosse destruída. Porque se assim fosse, se a terra estivesse 100% na mão do diabo, essa terra já teria sido destruída. Porque ele só veio para fazer 3 coisas: o quê? Matar, roubar e destruir. Como ele não pode fazer isso diretamente, então ele inventa religiões falsas, falsos profetas, falsos cristos. Mas se fosse para resolver num instante, em um instante ele resolveria. Mas Deus ele controla isso. Mas não podemos esquecer que quando nós pecamos, pecamos aqui, mas quando os nossos primeiros pais pecaram, entregaram o controle da terra nas mãos do diabo, porque eles mesmos ficaram sob a influência do pecado. E aí a gente vê, né,
como está a degradação do meio ambiente e tudo mais. E se a gente for falar aqui, a gente vai passar até amanhã falando como o homem, mil e uma maneiras de destruir a terra. O homem segue essas 1001 maneiras, ou até mais, de forma fiel, infelizmente. E a gente vê as consequências disso na natureza. Pois bem, perdemos a posse da terra. A terra perfeita, que não tinha pragas, que não tinha estações erradas, que a chuva caía na maneira que deveria cair, o sol era na tonalidade que precisava ser, não se tinha pragas, não se tinha ervas daninhas, aquilo acabou, perdemos essa posse. Perdemos. E a volta de Jesus será um jubileu. É quando nós vamos voltar para onde nós não deveríamos nunca ter saído. E o que isso tem a ver com a salvação, Edson? Preste atenção. Lembra que eu disse que quando uma pessoa não tinha condição, o que é que ela precisava? De um parente para que resgatasse ele. Nós não temos dinheiro ou poder ou capacidade nenhuma de voltarmos para o Éden. Você não tem e eu não tenho. Porque nós somos pecadores. Você pelas suas próprias forças e eu pelas minhas próprias forças, nós não temos poder para isso. É por isso que nós falamos que a salvação, ela é pela o quê? Pela graça, que é você aceitar a salvação de alguém que fez por você. Se eu digo que a salvação é pela minha força, é pelo meu poder, então não preciso de um resgatador. Eu mesmo vou lá e pago. Mas tem você dinheiro, ou tem você capacidade de dizer, não, pronto, a salvação é minha porque eu tenho direito. Porque eu sou bom, eu sou justo, e eu tenho o direito de ter a salvação. Claro que não. Então Deus, Ele proveu um parente mais próximo, resgatador. E veja como isso é bonito. Quando eu e você aceitamos a salvação em Jesus, nós aceitamos Jesus também como nosso parente resgatador. Então Ele veio aqui e pagou. E como Ele pagou, a terra poderá voltar a ser nossa, como era no Éden. Então, quando Deus fez essa lei do jubileu, o que Ele estava querendo dizer? Olha, Ele estava querendo dizer algo para aquela época, mas também estava dando uma esperança para o futuro. Para aquela época, qual era? Olha, eu não quero você que nem as outras nações, que escravizam eternamente as pessoas, que subjugam as pessoas. Eu não quero isso. E eu quero que vocês lembrem que o que vocês têm de posse, o que vocês receberam, entraram na terra prometida, receberam essa terra, os méritos não são seus, são meus. Essa era a ideia de Deus para a época. Mas o que aquilo estava ensinando também? Que no futuro, um parente resgatador vindo do céu pagaria a dívida não só de Israel, como de todos nós, para que nós pudéssemos assim voltar para a terra que nós nunca mais deveríamos ter saído. Então, o jubileu provia a liberdade para todos. Esse era o tipo. E qual é o antítipo disso? Todos nós, vivos e também aqueles que descansaram no Senhor, terão liberdade. E aí você lembra lá o texto de Tessalonicenses, que diz que quando ressoar a trombeta, e veja que você percebeu que no início do texto que nós lemos, quando estava chegando, perto de começar o ano 50, tocava-se o quê? Uma trombeta. E essa trombeta tinha um estilo diferente. A gente um dia pode falar sobre isso, sobre as várias trombetas que se tinham na época, e o toque delas eram diferentes. Cada trombeta tinha, ou cada forma de tocar a trombeta tinha um anúncio diferente, queria dizer algo diferente. Mas aqui, quando a trombeta do jubileu era tocada, era para lembrar todo mundo que todo mundo tinha que voltar para o seu lugar original. Todo mundo podia partir para resgatar sua terra, os escravos deveriam voltar a ter liberdade. E Tessalonicenses diz que quando ressoar a trombeta, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e junto com os vivos encontrarão com o Senhor nas nuvens. O jubileu, ele apontava, ele provia a libertação dos escravos e a volta da terra. O jubileu espiritual, que é a volta de Cristo, vai tirar todos nós da escravidão do pecado e voltaremos para a terra que nós nunca deveríamos ter saído. Amém? O som da trombeta anunciava o jubileu, e o som da trombeta também vai anunciar a liberdade através da volta de Jesus. No ano do jubileu, cada homem voltava à sua própria
a sua própria possessão, que era a sua mesmo, que era aquela que ele tinha vendido anteriormente, mas ele recomprava ela e voltava para a sua possessão. E também isso acontecerá conosco quando Jesus ele voltar. O Senhor sempre foi o dono da terra. O homem era apenas mordomo. Isso que a lei de jubileu ensinava. E também a mesma coisa. O Senhor é proprietário de toda a terra. Ele nunca renunciou o seu direito da posse. Apesar de tantas coisas que acontecem no mundo, mas o Senhor, ele nunca nos deixou só. E o controle de tudo está na mão dele. E isso nós temos que lembrar e termos essa certeza. Apenas um parente próximo tinha o direito de resgatar. Jesus nasceu da semente de Abraão para que ele pudesse ser o parente próximo. Olha que coisa. Aí a gente pode perguntar, por que Jesus ele poderia ter vindo como um homem já, ele não precisava ter nascido de mulher. Mas para cumprir exatamente o que dizia a lei de jubileu, não tinha que ser um parente próximo? Como então Deus ele se fez parente próximo meu e seu? Vindo através de uma mulher. Como todos os seres humanos vêm? Através de uma mulher, então também vou vir. E Jesus ele vem como homem para se tornar parente próximo para poder nos resgatar. Que coisa bonita. As pessoas vendidas como escravas eram resgatadas e libertadas. Como também ele é o parente que diz: eu remirei do poder da sepultura e do pecado. A terra poderia ser resgatada por um parente próximo, e Jesus ele comprou essa possessão para o seu povo. Aí você pode falar, tudo bem, eu entendi até a relação do ano do jubileu com a vinda de Jesus aqui na terra. Mas isso que tem a ver com a salvação? É porque antes de qualquer coisa que eu e você façamos, nós precisamos entender que nós não temos méritos nenhum para ser salvo. Nada que eu e você possamos fazer, por mais que a gente se esforce, será capaz de sermos salvos. O passo para ser resgatado do jubileu por um parente resgatador era você admitir que não tinha como pagar. Você tinha que dizer, por mais humilhante que isso fosse, quando a pessoa ali, chegou o 50º ano, então, você agora chegou a sua oportunidade de pegar a sua terra de volta. O que é que você tinha que dizer? Não tenho como pagar. E mesmo que você não dissesse que tinha como pagar, quando você fosse pagar junto com o seu resgatador, que já não era você quem ia, quem era o resgatador, o que aquilo queria dizer? Que você passou por dificuldades, você quebrou, você não tem mais condição de pagar aquilo e você precisou da ajuda de alguém para resgatar a sua terra. E esse sentimento é o sentimento que nós temos que ter ao sermos salvos. Nós precisamos entender que nós não temos condição de pagarmos essa dívida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos aceitar o sacrifício de verdade. Todo o nosso pensamento e nossa carreira cristã, ela deve ser baseada nesse pensamento. Eu preciso de Cristo para ser salvo. Nada que eu faça, por mais que me esforce e por mais que faça melhor, que tente dar o meu máximo, vai chegar no nível que eu possa pagar a minha salvação. Mas para que a gente aprenda, para que a gente tenha isso em nossa caminhada cristã solidificado, essa é a primeira lição que eu tenho que aprender. Eu não tenho mérito. Eu não tenho como pagar. Eu preciso de um parente resgatador. E quem é o nosso parente resgatador? Jesus. Ele já veio e já pagou. O que eu preciso então fazer? Reconhecê-lo como meu parente resgatador. Porque a dívida já foi paga. E o jubileu vai chegar. E que jubileu é esse? Que o jubileu já não existe. Qual é o tipo do jubileu? Qual o antítipo do jubileu? A volta de Cristo. Que ali cada um vai retornar para o lugar onde eu e você nós não deveríamos ter saído nunca. Que é uma terra perfeita, cheia de pecado, onde Cristo será o nosso rei e viverá conosco. Era dali que a gente não deveria nunca ter saído. Mas o que é que eu e você podemos aprender com isso então? Que eu preciso rever a minha vida, eu preciso rever minha carreira cristã e entender que a base de tudo, de todas as coisas que eu faço para Deus, dentro da igreja, fora da igreja, o testemunho que eu dou, aquilo que eu faço, aquilo que eu me esforço para pregar o evangelho, um estudo bíblico que eu dei, todas essas coisas, elas partem do princípio
que eu não tenho mérito nenhum e eu preciso de Cristo. Só Ele pode pagar essa dívida. Quando eu aceito Cristo como o meu resgatador, então eu vou viver como uma pessoa resgatada. E como uma pessoa resgatada, eu vou observar a lei. Como uma pessoa resgatada, eu vou amar o meu próximo. E como uma pessoa resgatada, eu amarei a Deus. Porque como não amar alguém, como nós ouvimos no sermão de ontem, que tantas coisas fez por nós. Como não prestar o culto, como não prestar o nosso respeito, reverência e adoração a alguém que fez tanto por nós. Fez, faz e fará. Como não fazer isso? Mas enquanto eu e você, nós não entendemos claramente que os méritos não são os nossos, nós vamos nos esforçar. Mas essas coisas não serão suficientes. E isso pode causar um sentimento muito ruim, que é o sentimento assim, eu não consigo me salvar. Eu não consigo. E em partes é verdade, você sozinho não consegue não. Mas o que o diabo quer então fazer com que, já que você conheceu a mensagem de salvação, ele queria que você nunca conhecesse. Mas já que você conheceu, ele quer que você entenda que você pode ser salvo por você mesmo. Porque um dia você vai chegar à conclusão que você não consegue. Então, como você não consegue se salvar por você mesmo, então vou me entregar, vou me jogar no mundão, eu vou fazer o que tem que fazer, porque na verdade não tem ninguém que vai se salvar, não tem como, esse negócio de salvação não existe, não tem como, é impossível. Esse foi o seu argumento desde a rebelião do céu até hoje. É impossível ser salvo. E humanamente é. Eu e você a gente não consegue. Mas se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, é possível. É a nossa única chance. É a nossa única maneira. E essa maneira é o que o diabo treme quando ele sabe que um ser humano conhece essa verdade. Porque ele diz: olha, Senhor, eu mesmo tenho meus pecados, tenho os meus erros, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Mas eu aceito a salvação do Senhor. Sobre esses o diabo não tem poder. Agora, quando nós acreditamos que nós conseguimos a nossa salvação, ou fazemos as coisas para marcarmos pontos no céu, e que Deus nos ame mais do que as outras pessoas, esses, Satanás ele nem se preocupa. Porque não aceita, porque a salvação não tem como fazer efeito. Porque a salvação você tem que aceitar uma coisa que você não pode fazer. Se eu acho que eu posso, se em tudo que eu faço eu estou ganhando um pontinho no céu, gente, lembre o seguinte: se você sair daqui hoje e dizer assim, olha, hoje eu não, a partir de hoje até o último dia da minha vida, eu não vou pecar. Eu tenho uma situação, algo que eu fiz de errado e hoje eu pedi perdão a Deus. Esse erro eu não cometo mais. E você faz um propósito com Deus. E você até consegue. Aquilo você não está fazendo mais. Deus ele não vai amar você mais do que uma pessoa que saia daqui e diga assim, olha, hoje vai ser o último culto que eu venho à igreja e a partir de amanhã eu vou me jogar no mundão. Deus ama essa pessoa do mesmo jeito que você. Deus ele não ama mais você, nem ama menos se você peca mais ou peca menos, ou acerta mais ou acerta menos. A salvação não é por acerto, não é pelo que eu faço, é o quanto eu me entrego ao Senhor e faço com que Ele domine, guie a minha vida, para que aí sim eu não erre, para que assim eu abandone o pecado, eu siga a lei de Deus e eu viva como uma pessoa que já foi resgatada. Nós não fomos chamados para estar fazendo como se fosse uma gincana, né? Eu faço mais, aí Deus vai me amar mais. Olha, se eu fizer tudo isso certinho, Deus vai me dar isso. Fulano de tal, a casa caiu. A casa caiu para ele porque ele deve ter feito algum pecado. Esse pensamento é diabólico e é um pensamento que já vem lá de trás. Lembra-se daquela vez quando Jesus estava passando e tinha um cego de nascença? Foi que os discípulos perguntavam: quem errou aí? Alguém fez alguma coisa errada. Porque o cara nasceu cego, ele não merecia de criança. Então quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Esse é um pensamento diabólico. Porque então se as coisas se está dando tudo certo para mim, eu estou ganhando bem, eu estou com uma boa saúde, minha família está tudo ok, isso quer dizer então que eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo certo. Então se as coisas estão dando errado para mim, eu estou passando por dificuldades dentro da minha casa, o bolso apertou, ou veio uma doença, então quer dizer que eu estou muito longe de Deus
E Deus, ele está tão furioso comigo que fez isso. É isso que você quer, é isso que o diabo quer que você pense. Porque você fica escravo de você mesmo. E você fica dando voltas como um cachorro querendo morder a própria cauda. E você não aceita a salvação em Jesus. Pois bem, quando as coisas dão certo na sua vida, isso não quer dizer que está tudo bem entre você e Deus. Você mesmo sabe que às vezes as coisas dão certo para você e num momento você não está tão bem com Deus. Já aconteceu isso com você, eu tenho certeza, como já aconteceu comigo. E você também sabe que muitas vezes as coisas não dão certo para você. Isso não quer dizer que você está mal com Deus. Não é seus méritos. É claro que muitas vezes nós amargamos as consequências do que fazemos. Mas não é assim que a salvação funciona. Primeiro eu aceito Jesus. Senhor, eu não tenho como me salvar, mas eu aceito a sua salvação. Eu não mereço, mas eu aceito. Então, mérito meu nenhum. Agora você, como uma pessoa já salva, por ter aceitado, você vai viver como uma pessoa já salva, não para ser salvo. E esse processo de viver como uma pessoa salva, nós chamamos de santificação. Aí é onde a santificação acontece. Que você vive, continua vivendo a sua carreira cristã, sabendo que você não tem mérito nenhum. Mas você está em crescimento. E quem te dá esse crescimento? É o seu poder? Sua força? Você é muito inteligente? É quantas vezes você leu, sabe quantos versículos da Bíblia você sabe de cor? Ou quantas vezes você veio à igreja? Não. Quem te dá esse crescimento é o Senhor, quando você permitiu que Ele fosse o seu resgatador. E talvez o diabo use muito isso, a questão do orgulho, porque teria que se quebrar o orgulho naquela época para pedir um resgatador para você, né? Porque você estava bem, vendeu a sua terra e 50 anos depois você não tinha como mais fazer, não tinha condições. Você tinha que quebrar seu orgulho e chamar um parente e esperar que esse parente, Léo, dissesse o quê? Tá bom, eu vou pagar para você. Talvez nos falte isso. Quebrar o nosso orgulho para admitirmos que antes de qualquer coisa que fazemos, nós precisamos entender que nós precisamos aceitar a salvação. E essa salvação é de graça, através dos méritos de Jesus. E Jesus, ele já fez o mais difícil. Se Jesus, ele foi capaz de morrer por nós, ele também vai dar poder para mim e para você, para nós seguirmos a lei, para nós amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, para nós amarmos a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos, que é o resumo dos 10 mandamentos. Porque o mais difícil ele fez, o impossível humanamente ele fez, que foi morrer. E porque ele não pode te dar poder, se assim você permitir, entregar-se a ele, para que ele te ajude a ser fiel e obediente a seus mandamentos. Claro que ele vai fazer, mas para isso eu preciso me entregar. Eu preciso entender que eu não tenho como pagar essa dívida, e eu preciso chamar o meu parente resgatador. Que o seu parente resgatador seja Jesus, não seja suas forças, não seja o seu entendimento, não seja aquilo que você acha que deve fazer ou como fazer. Que o seu parente resgatador seja Jesus, e que o sangue dele, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com certeza vai purificar você e vai te dar poder para ser obediente, vai te dar poder para caminhar trilhar a caminhada cristã de uma forma que represente o Senhor e todo o seu amor através de outras pessoas. Por que eu digo isso? Para encerrar, porque tem pessoas que estão aí perdidas, escravizadas, e tem pessoas que elas sabem até que devem, mas elas não têm como pagar. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de consciência pesada, estou falando de culpa, remorso. Pessoas que sabem que pisaram na bola em alguma coisa e por mais que já tentaram de várias e várias maneiras resolver, de todas as maneiras correu atrás, ajuda médica, talvez ritos religiosos e tantas coisas mais, olha, faça isso, faça aquilo, mas as pessoas elas não conseguem ter a sua dívida paga, porque faltam reconhecer que elas não conseguem pagar a dívida, alguém tem que pagar a dívida por elas, e esse é Jesus. Como vamos explicar para essas pessoas lá fora que a dívida delas podem ser pagas se nós não entendermos isso? Então que durante essa semana nós possamos orar
para que isso cada vez mais esteja brilhando em nossa mente. Que o Espírito Santo nos lembre todos os dias que nós o obedecemos, nós cumprimos os mandamentos, porque nós já somos salvos. Saia daqui se sentindo salvo, porque você aceitou a salvação em Cristo Jesus. E você aceitando a salvação em Cristo Jesus, a salvação é garantida. E o que você vai viver daqui para frente vai ser a alegria de viver como um salvo, representando Jesus, sendo fiel aos seus mandamentos, sendo fiel à sua palavra e ensinando a outras pessoas que também elas podem ser resgatadas como você e eu fomos. Fique em pé e nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que nos ajude a ter isso em mente, aceitarmos a salvação do Senhor e estar prontos para ensinar que a salvação está à disposição de todo aquele que crê. E com certeza na nossa caminhada cristã, ela vai ser recheada de obediência à palavra de Deus. Aí sim, fica muito mais fácil a gente entender, fica muito mais fácil a gente explicar. A lei não foi abolida, a lei dos 10 mandamentos, claro que ela não foi abolida, porque uma pessoa que é salva, que aceita a salvação de Jesus, claro que ela vai amar a Deus, claro que ela vai obedecer seus pais, claro que ela vai ter respeito pelo nome do Deus, aquele que salvou, claro que ela vai guardar o dia de sábado, o dia 7º, para ter mais relacionamento com os seus, com a sua família e com o próprio Deus. É claro que ela não vai matar, é claro que ela não vai roubar, é claro que ela não vai invejar, nem cobiçar nada de ninguém, porque ela já está salva. Que nós possamos ter isso claro em nossa mente, e com certeza vamos ajudar muitas pessoas não só a entenderem, mas a aceitarem o Evangelho. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso parente e resgatador. Nós não tínhamos como pagar a dívida do pecado. Nós não temos méritos para a salvação, nenhum. Nós não temos. Nós precisamos de um parente, e esse parente é o Senhor. O Senhor se fez próximo de cada um de nós, quando veio aqui a essa terra, e morreu por cada um de nós, Senhor. Agora, o que cabe a cada um de nós é aceitarmos. E aceitando a sua salvação, entregamos também a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de obediência, uma vida cristã, que espelhe não os nossos pensamentos e o que a gente pensa, o que a gente quer, mas que espelhe a outros o teu amor, que a nossa vida seja uma vida de misericórdia, não uma misericórdia própria, mas que espelhe a sua misericórdia, que nós possamos amar o próximo, porque nós entendemos o que nós somos amados pelo Senhor, e aí podemos amar o próximo também, que nós possamos ter uma vida de obediência, Senhor. A sua palavra é repleta de dicas, de maneiras com as quais nós podemos ser mais felizes aqui na terra, que nós possamos ser mais atentos a ela. Mas além das dicas, a tua palavra também nos diz como sinal, ó Pai, do teu povo aqui na terra, que precisamos guardar os teus mandamentos. E Senhor, quando nós olhamos os mandamentos com os nossos próprios olhos, com a nossa própria força, nós desanimamos, porque a gente não tem como fazer, porque nós somos pecadores. Mas nós entendemos que aceitando o Senhor como nosso Salvador pessoal, o Senhor que já fez a obra da salvação, agora o Senhor fará a obra da santificação. Poderemos guardar os seus mandamentos, poderemos ser atentos à tua palavra e passar também essa palavra para outros, para que quando o Senhor voltar, nós possamos agora, que passamos da redenção à redenção, estamos no processo de santificação, possamos passar pelo processo da glorificação, que é quando nós iremos para o céu, morar com o Senhor para sempre. Esse é o nosso desejo, não só para nós, mas para pessoas que estão ao nosso redor, que talvez nem estão aqui hoje, familiares nossos. Nós queremos que eles saibam disso e se entreguem também ao Senhor, como hoje nós somos chamados a nos entregar. Nós clamamos por cada um deles, que o Senhor nos ajude a espelhar o teu amor a eles, a salvação a eles, para que eles também possam entender, te buscar e serem salvos pelos méritos de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
senhores a lutar, qual dos dois irei servir?